Oi pessoal, estou de volta para mais uma aula do projeto Crazy English e hoje o nosso assunto vai ser passado simples. O passado, a gente já estudou do verbo to be na última aula. Lembra? I was, you were. Esse é o passado simples do verbo to be. E hoje nós vamos estudar o passado simples de todos os outros verbos. No português, a gente tem várias terminações na conjugação do verbo. Tipo, eu como é no presente. Eu comi é no passado. No inglês é um pouco mais simples, como eu sempre digo. Para conjugar verbo no inglês é muito mais fácil. Porque, por exemplo, eu comi, você comeu. Não é você comi de novo. Em inglês, no passado, todas as pessoas receberam a mesma conjugação de verbo. Tem verbos que são regulares, ou seja, que seguem uma regra. Tem uma regra específica e que a maioria dos verbos segue. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. I wait. Eu espero. I wait. Se eu espero agora no presente, para eu passar o wait, que é um verbo regular, ele obedece a uma regra. Para eu passar ele para o passado, eu simplesmente vou acrescentar ed no final. I waited. Eu esperei. Outro verbo também, talk. I talk. Eu falo, converso com alguém. Então, I talk. Se eu quiser passar ele para o passado, I talked. Outra coisa que eu vou falar sobre a pronúncia, que agora eu lembrei, é esse T do talk. O nosso T de tatu é bem diferente do T falado em inglês. O T em inglês, eles não falam assim, talked. Porque eu já vi gente falando talked. E não é talked. Você tem que falar talked. Você tá vendo que o jeito que eles falam parece que tem um TCH. Lembra da música? Então, essa música aí. O T é igualzinho esse início. Então é T. Entendeu? É talk. I talk to you. Essa é a regra geral dos verbos regulares. Se o verbo terminar na letra E, não tem como você adicionar ED. Então, o que você vai adicionar? Só o D. Por exemplo, bake, que é assar, né? I bake, eu asso. Se for no passado, I baked. Você viu que o E, eu não dobrei o E. Ficou o E do bake mesmo e eu só acrescentei o D. Outra regrinha é que, caso a palavra termine em consoante Y, por exemplo, try, olha o T de novo, não é try, é try. Termina com consoante, que é o R, e Y. Ou seja, nesse caso em específico, é uma outra exceção, eu tenho que tirar esse Y, some com Y e acrescenta I, E e D. O Y, na verdade, vira um I para ter sonoridade e o ED é acrescentado depois do I. Se caso a palavra terminar em vogal com Y, aí não segue mais essa regra. Já é uma outra regra que é a padrão, somente acrescentar o ED. Um exemplo, I play, eu jogo. I played. Olha o jeito que fala, gente. I played. Esse played, que é o passado do play, ele só acrescenta o ED, mesmo terminando em Y. Por quê? Porque antes do Y veio uma vogal e não uma consoante. Outra regra é que, se a palavra tiver uma única sílaba ou uma palavra que termine em consoante, vogal, consoante... Ai, Camila, como é que eu vou lembrar disso? Gente, eu lembro da CVC, sabe aquela empresa de viagem? Nem tô ganhando bufunfa pra isso, mas se o verbo terminar em CVC, vai acontecer o quê? A última consoante vai dobrar e depois de dobrar que vai acrescentar o ED. Então, um exemplo, stop. Stop, parar. I stop. Eu paro. Se você quiser passar isso para o passado, stop, dobra o P, acrescenta o E e o D. Então, se caso terminar em C, V, C, se essa última sílaba for tônica,
que é sílaba tônica? Para você que fugiu da escola na quarta série, isso é para você, tá? A sílaba tônica é aquela que você grita. Por exemplo, Camila é meu nome. Se você for me chamar, você não vai falar assim, Camila! Qual que você gritou? O mi. Então isso que é a sílaba tônica. Tipo stop. Você vai gritar assim, stop. Não, você vai gritar stop. Então quem é a forte é o top. Isso que é a sílaba tônica. Então se essa sílaba tônica tiver nessa conjugação de CVC, isso aí que vai acontecer de você dobrar. Outra palavra muito boa também para isso é control. Então, I control. Eu controlo. Se eu for passar isso pro passado, você vai fazer o quê? I controlled. Por quê? Olha o jeito que fala, gente. Vocês não me venham falar controlled, não, que aí vai voar voador. É controlled. Porque o E e o D junta tudo ali que fica na verdade o E some, né? Porque fica controlled, como se nem tivesse o E ali. E é assim mesmo. É difícil porque, porra, você vai saber 10 mil palavras, 10 mil verbos, o passado, e vai saber falar todos. Não, mas o que eu falo? Assiste filme em inglês. Esse negócio de você assistir filme dublado, isso aí que acaba com o seu ensino de inglês. Porque se você ouve, por mais que você não preste atenção, fala assim, tá falando controlled e tal. Por mais que você não preste atenção, o seu cérebro presta. Graças a Deus ele tem essa capacidade. Então, você vai lá assistir filme legendado. Por mais que você tenha que ficar lendo a letrinha, mas o seu cérebro vai estar captando ali o som do inglês e vai reconhecer alguma hora. Na hora que você ler, vai falar assim, controlled. Aí alguém vai perguntar pra você, como é que você sabe? Não sei. Porque você já ouviu. Então, assim, não assiste filme dublado, gente. Vocês estão querendo aprender inglês, vai assistir filme dublado pra quê? Pra nada. Dublado é pra criança que não sabe ler. Só pra isso que serve o dublado. Então, o som é horrível. Então, vamos continuar aqui. Então, controlled. Aí você vai ter que fazer o quê? Terminou em CVC, a última sílaba é tônica. Vamos testar. Control. Não é. Então é control. É control. Então quem é mais forte é o troll, que é o CVC, né? Consoante, vogal e consoante. O que você vai fazer? Dobrar o L e acrescentar o ED. Vai ser o mesmo caso do stopped. E aí o outro caso, em que entra uma nova regra, são umas 4 regrinhas só, gente. Pega o caderno e vai anotando, fica mais simples. É o CVC quando a última sílaba não é tônica. Isso acontece com a palavra open. Chama o open. Você vai chamar assim? Open! Não, você vai chamar assim. Open! Quem é mais forte? O O. Então o O que é a sílaba tônica. O open tem 2 sílabas. Open. Quem é mais forte? A primeira não é o CVC. E o que acontece nessa situação? Não dobra a última consoante. Somente acrescenta o ED no final. Então fica opened com ED sem dobrar o N. Quando vocês forem ler, vai ficar mais fácil, porque para ler o passado é muito mais simples. Você vai ver o ED, vai tacar no passado e vai ficar filé. Quando não é a regra geral e tal, aí que vocês vão ver, aí vocês vão sofrer, que é o próximo passo já. Que se trata dos verbos irregulares, ou seja, eles não têm regra. Cada um segue de um jeito. Para isso, existe uma tabela, anota aí no caderninho, procurar no Google tabela de verbos mais usados irregulares, em inglês, lógico. Então, esses verbos, o que acontece com eles? Eles têm uma modificação morfológica, eu não sei nem se fala assim, gente, eu acho que é. Eles mudam a palavra quase toda, assim, o jeito da palavra e a pronúncia também, para poder passar para o passado. O ED, que é bom, some, tá? É um caso do verbo sleep, por exemplo. I sleep. Eu tô falando isso no presente, tô usando o verbo na forma crua. I sleep. Eu durmo. Aí vão lá os espertão na aula de inglês, a provinha da professora, passe o verbo para passar. Aí vocês vão falar assim, Camila me ensinou, tem que pôr o ED no final. Vão, ó, só. Porque esse caso não vai o ED. Não, ele vai para uma outra forma que tá nessa tabelinha que eu mandei vocês procurar.
Nessa tabelinha, o que que fala? Que o passado simples do verbo sleep é slept. Olha o jeito que escreve sleep, olha o jeito que escreve slept. Outros verbos que a gente usa muito, que são irregulares, é o verbo go, por exemplo. I go, eu vou. I went, eu fui. Outra coisa que a gente usa bastante, I eat, eu como. Caramba, gente. I eat. E se você quiser passar isso pro passado, I ate. O jeito que se escreve, parece até, sem o acento. I ate. Olha o jeito que fala, eat, ate. Se você estiver precisando realmente falar inglês e entender o inglês, ou ler artigos em inglês para o seu serviço ou coisa assim, é importantíssimo que você saiba o passado dos verbos irregulares, porque senão você pode até saber o que é eat, mas talvez se você ver o ate, você não sabe o que é, você pensa até que é outra palavra. Pensa, I ate, será que é um outro verbo que eu não conheço? Na verdade é só o passado simples do it, tá? Então busca assim, gravar mesmo, memoriza. Você precisa muito? Pega sua namorada, seu amigo, seu cunhado. Vem aqui, faz uma chamada oral comigo aqui. Aí, ó, beleza. Como é que é o passado do drink? I drank, tá certo. Como é que é o passado do sleep? É slept, ok, tá certo. Begin, began, tá certo. Então você vai assim até você gravar. Porque aí se você gravar, você vai ver, vai melhorar muito o seu entendimento. Porque aí você vai abrir um leque de palavras novas para você, porque na verdade são palavras novas para você, é um jeito diferente de escrever. Então essa foi a aula do passado simples e hoje nós teremos no momento qual é a música. Minha amada, eu adoro essa mulher, Katy Perry. Last Friday night, yeah, we did some tabletops, and we took too many shots, think we kissed but I forgot last Friday night. A letra da música da Katy Perry, que é Last Friday Night, entre parênteses, Thanks God, It's Friday, isso quer dizer TGIF, Thanks God, It's Friday, graças a Deus, é sexta-feira. Então assim, ela começa esse trecho da música assim, Last Friday Night, quer dizer, a última noite de sexta-feira. Yes, we danced on tabletops. Sim, nós dançamos em cima das mesas. Foi uma zona, né? Yes, we danced. Olha o dance daqui naquela regrinha que se o verbo termina em E, não é necessário acrescentar ED, só acrescenta D. And we took too many shots. É isso que ela fala depois. E nós tomamos muitas doses, né? O took, olha aí, o passado simples do verbo irregular take. Olha como é que é o passado simples do verbo take. Think we kissed. Eu acho que nós nos beijamos, né? Think we, nós beijamos. Ela não quis fazer uma frase muito complexa e colocar todas as pessoas e todas as palavras para dar a música. Mas esse é o sentido. Eu acho que nós nos beijamos. Olha o passado do kiss aqui. O kiss, ele é um verbo regular, então ele recebe o ed no final, ele entra na regra geral. Think we kissed, but, mas, I forgot. O que é forgot? Passado simples do verbo forget. Forget, esquecer. Forgot, esqueceu, ok? Eu acho que a gente se beijou, mas eu esqueci. But I forgot. Essa música é legal que você vai ver bastante verbo regular passado e também irregulares. Então eu sugiro que vai lá no letras.mus.br e veja a letra da música, que é bem legal. Espero que vocês tenham gostado da aula de passado simples. Eu tô aqui suando, tô calor. E eu volto depois com a 7ª aula, que eu ainda não sei do que é, mas quando eu voltar vocês vão saber. Beijinho, tchau!